No domingo, então, a lição nos apresenta um diálogo forte, aí mais um embate de Jesus com os escribas, e desta vez acerca da questão do casamento e do divórcio. O autor coloca com muita sabedoria que, muito possivelmente, este assunto tenha sido trazido pelos fariseus, levando-se em conta a situação matrimonial de Herodes. Esse assunto já havia sido objeto da prisão de João Batista e de sua morte. E era uma tentativa de colocar Jesus contra Herodes e, quem sabe, despertar nele um ódio tal que o levasse a tirar a vida de Jesus, que era o desejo deles. E Jesus, ao ser confrontado por estes homens, ele vai dar uma resposta muito interessante. Mas é bom nós lembrarmos que em Deuteronômio 24, de 1 a 4, existe ali a previsão para um estado de divórcio. Mas quando este registro de lei foi deixado, ele foi deixado com o propósito de proteger a mulher. Se nós formos ler ali o texto de Deuteronômio, nós vamos ver que a mulher é mencionada como sendo uma vítima de repúdio, de desprezo por parte do marido. Então, Deus orientou Moisés a permitir esta flexibilização para uma proteção da mulher. Já nos dias de Jesus, entre os fariseus havia duas escolas que predominavam. A escola de Shammai era uma escola mais conservadora, que autorizava sim o divórcio, mas por razões mais consistentes, como o fato de a mulher, quem sabe, não gerar filhos, ou mesmo por conta de um adultério. Já a escola de Hillel era uma escola mais permissiva, que liberava o divórcio entre os fariseus por motivos mais banais. O fato é que, nos dias de Jesus, desde então aquele tempo, e não é diferente hoje, Satanás vem atacando essa instituição sagrada que é o casamento, banalizando o casamento, tirando a sua santidade e colocando o casamento num patamar diferente daquele que Deus estabeleceu. E justamente essa foi a principal resposta de Jesus. Jesus não entrou na provocação dos fariseus e ele apenas perguntou a eles o que Moisés havia dito. E ao receber a resposta dos fariseus, que era justamente a menção ao Deuteronômio, capítulo 24, de 1 a 4, Jesus vai além e relembra os ideais do casamento instituídos por Deus por ocasião da criação, dizendo que esse é o ideal de Deus, esse é o que valia. A santidade que Deus estabeleceu para o casamento antes do pecado ainda era válida, por isso o homem deveria deixar o seu pai e a mulher também, o seu pai e a sua mãe, deveriam se unir e seriam ambos uma só carne, vivendo em um estado de santidade nessa instituição especial. Mas não era isso que estava acontecendo. O casamento havia sido banalizado e, por qualquer razão, os fariseus e judeus daquela época dispensavam a esposa, faziam um novo casamento. E não é diferente hoje, irmãos. Nós vemos uma banalização dessa instituição sagrada, e essa lição, ela vem num momento interessante em que nós somos chamados, mais uma vez, a repensar o nosso compromisso com o casamento. O compromisso que cada um de nós fez diante de Deus, familiares, diante da igreja, no altar onde fomos abençoados em santo matrimônio, para respeitarmos isso. Infelizmente, quando existe uma quebra dos votos matrimoniais, em geral, na grande maioria das vezes, é porque um dos dois cônjuges, ou mesmo os dois, eles dão lugar ao egoísmo, permitem que o egoísmo e não o temor de Deus, não a vontade de Deus, prevaleça na sua vida. Resultado, separação, dor, tristeza, confusão. Infelizmente, essa é a realidade. E os filhos acabam sendo envolvidos nisso, acabam sofrendo e enfrentando grandes dilemas. A igreja tem as suas normas, as suas regras, e hoje, como adventistas do sétimo dia, nós, pelo nosso manual da igreja e também pelo preceito bíblico, entendemos que um divórcio possa ser aceito e praticado quando existe aberta e declarada infidelidade, transgressão do sétimo mandamento de um dos dois cônjuges. E a igreja trabalha em favor para que isso não venha a acontecer e trabalha também para unir as famílias, para que haja perdão, para que haja reconsideração, para que haja união e não para que haja separação.
Por isso temos um ministério muito abençoado, o Ministério da Família, liderado por homens experientes, por casais experientes ao longo das nossas instituições, para ajudar os nossos irmãos a terem um lar estável. Temos literatura, temos orientação para isso. E a lição do domingo termina com uma pergunta interessante: como é que nós podemos fortalecer os casamentos na nossa igreja local e também ser uma palavra, ser uma fonte de acolhimento, de apoio para aqueles que passam por uma separação e que irreversivelmente não conseguem manter o casamento? Duas perguntas muito interessantes para nós pensarmos e respondermos aí com ações práticas. Nós podemos fazer várias coisas para ajudar os casais e também temos que ter uma postura de acolhimento para aqueles que, infelizmente, atravessam por um período nebuloso na sua vida e que termina em separação. Aqui, então, fazemos uma conclusão na lição do domingo.